Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Como nós combinamos, essa semana a prof vai fazer exercícios de fixação e revisão. Nós vamos corrigir esses exercícios, vamos dar ênfase às partes principais. Então, pegue sua folhinha lá que a prof passou. Se você não imprimiu a folha e corrigiu no caderno, pegue o seu caderno e vamos fazer a correção. Lembre-se que essa folha tem texto institucional, que é o que vai cair na nossa prova. Então, ela é bem importante para a nossa revisão, ok? Pegue lá sua folha e vamos lá para a nossa correção. Anúncio institucional, né? Vamos lá. A questão 1 dizia assim: levando em consideração a imagem verbal e os recursos visuais presentes no texto 1, elabora um comentário que explicite o objetivo desse tipo de anúncio. Vender um produto, propagar uma ideia, incentivar um comportamento ou outro. Então, veja, um anúncio institucional, ele não tem a intenção de vender normalmente. E nós vemos o que na nossa imagem lá? A gente vê algo relacionado ao trabalho infantil. Ele quer que o pessoal mude a sua opinião, mude o seu comportamento sobre isso, certo? Então, nós temos ali que geralmente um gênero textual que tem uma função ou um objetivo de divulgar uma ideia de caráter social. Então, nós não estamos vendendo nada, estamos divulgando uma ideia de caráter social. Na 1b dizia assim: observe atentamente os elementos verbais e não verbais da peça publicitária e em seguida explique a relação entre eles, explanando a respeito do comportamento que se espera difundir entre os leitores. Então, nós temos ali a linguagem verbal e a não verbal bem objetiva e clara. Daí você vai falar assim, mas prof, ele faz referência à quiromancia ali, leitura de mão. Tem gente que não acredita nisso. Tudo bem, mas veja que ele foi tão bem elaborado que mesmo a pessoa não acreditando, ela entende o sentido. Todos sabem do que se trata. Então, ele não quis dizer literalmente para ler à mão. Ele quis chamar a atenção para a sujeira ali do trabalho infantil. E a sujeira também remete à sujeira daqueles que colocam as crianças para trabalhar. Que realmente é um trabalho sujo, é um trabalho impróprio. Você vê como a imagem traz várias relações para a gente, além daquelas que estão escritas, ok? Então, a prof colocou ali a resposta como um exemplo. Vocês podem fazer com as próprias palavras, é claro, desde que você tenha ali que o anúncio, além de informar, ele tenta convencer o leitor ali da necessidade, a importância de acabar com o trabalho infantil. Certo? Vamos para a próxima? Leia as orações presentes na parte inferior do anúncio. Opa, a oração já está entrando um pouquinho na nossa gramática, certo? Então, vamos lá. Crianças que trabalham, não basta ficar indignado, vamos trabalhar para mudar isso. O modo como as orações foram construídas demonstra o quê? Então, nós optamos lá pela resposta que diz um encadeamento de ideias, ou seja, elas estão ligadas, elas se completam, e o objetivo é demonstrar que uma oração dá continuidade à outra. Como que eu comprovo isso? Veja lá, vamos mudar isto? Isto o quê? O trabalho infantil. Então, realmente, elas estão ligadas ali, ok? A 1D diz assim: descreva os elementos não verbais presentes no texto 2, relacionando a ideia em destaque ali. O texto 2, então, já não fala sobre trabalho infantil, ele fala sobre cuidado com a água ali, do planeta, a preservação, e nós colocamos lá que são várias mãos cuidando da água do planeta, certo? Ele tem um cuidado ali para que ela tenha o ciclo dela natural, você viu ali? Que a gente pode também levar essas coisas em consideração na hora da nossa leitura. Continuando. A água é de todos e cada um deve fazer sua parte. Quantas orações estão presentes? Então, como que nós fazíamos em sala de aula? Vamos lá? Primeiro, eu vou achar o verbo. E aqui eu tenho é, que é um verbo. E aqui nós temos deve fazer uma locução verbal que conta como um. Então, quantas orações tem? 2. Quais são elas? Então, eu tenho que dividir, tem que ficar um verbo para cada lado. Eu divido onde? Na conjunção ou na vírgula. Nós temos uma conjunção aqui, ok? Então, ficou assim.
Vamos ver lá a resposta, como vai ficar? 2 orações, a água é de todos e cada um deve fazer sua parte. E a prof mostrou para vocês anteriormente como nós chegamos a essa conclusão, ok? Aí, professor, e o E? Podia colocar nessa segunda aqui, porque a conjunção sempre fica na segunda oração. Levando em consideração as classificações, predicado verbal e nominal, como são classificadas as orações ali do enunciado. Então, nós temos a água é de todos, se tem um verbo de ligação, o predicado é nominal, e cada um deve fazer a sua parte. Se nós temos uma ação, o predicado é verbal, ok? Esse conteúdo da V1. Qual é a relação de sentido entre as ideias de cada oração? E qual a palavra? Então, veja lá, relação de sentido, a gente vê ou pelo contexto ou pela palavrinha que está ligando. E essa aqui é fácil, porque tem um E ligando. E E é sempre adição, ok? Posso passar para a próxima? Todo mundo acompanhando? A respeito da oração escrita em amarelo lá no nosso texto, responda qual é o sujeito da forma verbal presente no enunciado. O sujeito lá, qual é a amarela? Use com inteligência. O sujeito lá é você. Ele está falando com você. Como esse sujeito é classificado? Ah, como que eu descobri? Eu descobri pela desinência do verbo, ok? Então, eu descobri lá pela desinência do verbo e ele é classificado como o quê? Ele é classificado como um sujeito oculto, porque ele não está na frase, mas pela desinência do verbo eu sei quem ele é, ok? Sujeito oculto. Apesar de não estar explícito na oração, ou seja, escrito, qual é o complemento verbal de use? Use o quê? Use a água do planeta. E como foi possível chegar a essa conclusão? Como que eu sei que ele está falando de água? Pelo contexto da história, certo? Número 2. Em qual das orações a seguir o predicado está corretamente identificado? Ô, prof, mas aqui não está escrito predicado. Puxa, então agora a gente vai ter que fazer o predicado ali de uma a uma, porque não foi marcado o predicado aqui. Então, veja lá. Nos últimos dias, Manuel treinou bastante. Quem que treinou bastante? Manuel. Então, Manuel é o nosso sujeito e treinou bastante nos últimos dias é o nosso predicado. Lembre-se, tem uma vírgula aqui, é porque esse nos últimos dias era para estar lá atrás, por isso ele está deslocado, ok? Ontem, perdão, letra B. Onde ficam os quartos das crianças? Onde ficam o quê? Os quartos das crianças. Então, os quartos das crianças é o sujeito e onde ficam é o nosso predicado. Lá embaixo, as ondas rebentavam barulhentas. Quem que rebentavam? As ondas. Então, as ondas é o sujeito, rebentavam barulhentas lá embaixo é o nosso predicado. Centenas de andorinhas acomodavam-se nos fios. Quem que acomodava-se nos fios? Centenas de andorinhas. Então, centenas de andorinhas é o nosso sujeito e o nosso predicado é acomodava-se nos fios. As crianças brincavam de super-heróis. Quem que brincavam? As crianças. Então, as crianças é o sujeito e brincavam de super-heróis é o nosso predicado, ok? Então, sublinha lá o seu sujeito e o seu predicado ali da sua frase. 3. Leia o trecho abaixo. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que blá 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 blá. Vejam que essa aqui é uma pegadinha. Na oração destacada, o sujeito é. Você vai falar, puxa, estou falando do meu amigo Castro, né? Mas não. O verbo é contava. Quem contava? Eu contava. Então, é letra D. Cuidado. Por quê? Porque ela não está na ordem direta. Lembra que nós conversamos em sala? Que quando ela não está na ordem direta, fica mais difícil do nosso cérebro acompanhar. Ele acha, puxa, tem alguma coisa errada? Então, procure o verbo e veja o sujeito através do verbo, ok? Nós continuamos na próxima aula a correção da folha. Anotem esses aí
E beijinho carinhoso da Prof. Tati, até depois.